Bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Irmãos, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, né? Todas as madrugadas eu leio a Bíblia, faço as minhas orações matinais, né? Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele fará. E eu estava lendo aqui sobre um personagem que muito pouco se fala dele, né? Eude, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas assim, resumindo, no livro de Juízes, nós podemos ver aqui no capítulo 2 a morte de Josué, aí depois Israel desobedece o Senhor, depois o Senhor livra o seu povo, e no finalzinho, já entrando, né, para o capítulo 3, né, a gente pode observar que as nações elas ficaram em Canaã, né? Aí, ao deparar com a leitura, eu comecei a ver, né, sobre esse personagem. Aí eu fui buscar as fontes, né, os comentários bíblicos que tenho, né, buscar um pouco mais de entendimento. Eu ainda estou amadurecendo ainda essa mensagem, mas já nasceu alguma coisa, o Espírito Santo já me mostrou. Então a gente pode ver assim algumas lições que esse personagem traz para a nossa vida, né? Essa algumas lições extraordinárias que eu e você nós podemos aprender com o Eude na Bíblia, né? Eude ele era canhoto. Ele foi o segundo juiz levantado por Deus para libertar Israel de seus inimigos. E a sua história está registrada no capítulo 3 de Juízes. Então você nota que quando você começa a ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo de Deus sempre está desobedecendo à vontade de Deus. Sempre está fazendo algo mal aos olhos de Deus. Então, se você pega o capítulo 3, o versículo 2 e segue em diante, 12, né? Ó, capítulo 3, versos 12 em diante. Diz assim: Eude se torna juiz de Israel. Ele foi o segundo juiz, certo? Ele foi o segundo juiz de Israel. Então, diz assim no versículo 12: Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É, por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Versículo 14. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então você nota que já no início a palavra vem dizendo que o povo, né, de Israel, os israelitas, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa dessa desobediência, ficaram nas mãos do rei, né, Eglon, né, do rei de Moabe, né, durante 18 anos, irmãos. E, e de repente, né, tudo vai acontecendo. Pensou 18 anos? E aí me faz pensar em muitas e muitas coisas, né? É maravilhoso quando você senta, começa a fazer um estudo profundo e quando você vai buscando junto com o Espírito Santo o entendimento, ele vai nos concedendo a luz para que eu e você possa aprender. E aqui eu vejo aqui o trabalhar, o agir de Deus sempre na vida daqueles que ele escolheu.
embora nós somos pecadores, falhos, e muitas das vezes nós julgamos os nossos ancestrais, julgamos aqueles do passado porque fizeram isso e aquilo, né? Mas a gente tem que olhar para a nossa vida também. Será que a gente não comete o mesmo erro? Aí, voltando aqui, mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-lo. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Então você veja bem, no início, como eu li aqui no versículo 12 do capítulo 3 do livro de Juízes, a palavra está dizendo que mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. E aí eles ficaram 18 anos em cativeiro, como escravos. Mas quando eles pediram socorro, o Senhor levantou um libertador para salvar o povo de Israel, você entende? Deus, ele sempre esteve no controle de tudo, e Deus sempre está no controle de tudo, e Deus sabe tudo o que você está fazendo, o que você está vendo, o que você está planejando, ele sabe tudo, você entendeu? O que me chama a atenção é que o povo de Israel sempre, quando estava ali perdidos, né, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, sempre que pedia socorro, Deus levantava alguém para ajudar. Então, como eu li aqui, né, Eude foi levantado e o povo encarregou ele de entregar o tributo para o rei de Eglon, né? A Eglon, aliás. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, o rei de Moabe. Olha agora, você veja bem, como eu falei, Eude, ele era canhoto, ele foi o segundo juiz, levantado por Deus, não foi por homem nenhum, né? E por que ele foi levantado por Deus? Para libertar o povo de Israel de seus inimigos. Então a história de Eude, ela se encontra aqui no capítulo 3. Então no versículo 16, aqui quando você lê, e Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um covado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. Ou seja, uma espada de 2 fios com o comprimento de um covado, cerca de 40 centímetros mais ou menos. E ele colocou na sua coxa, né? Ali amarrou ali, né? Por debaixo das suas vestes, né? Da sua roupa, na sua coxa direita. E ali então Eude, ele se preparava para lutar aqui nesse versículo 16. Ele entendia o seu chamado. Ele percebeu que Deus o chamou, que Deus queria fazer algo extraordinário em sua vida e na vida do povo de Israel. E ele se prepara, né, para ter esse encontro com esse rei, né, com Eglon. Então muitos querem ir para a batalha, meus irmãos. Muitos de nós querem ir para a batalha sem se preparar. Muitos crentes querem fazer uma visita, mas não se prepara, quer dar um estudo, mas não se prepara, quer fazer uma oração, mas não se prepara, né? Então muitos querem ir para a batalha e sem preparo. Ou seja, para vencer as batalhas espirituais, eu e você, nós precisamos nos preparar. E como que a gente se prepara? Através da oração, através do jejum e através da palavra de Deus. Sem esses requisitos básicos,
não vamos ter êxito nenhum. E Eude, ele começa a se preparar. Ali ele faz a sua espadinha ali, a sua faca, esconde essa faca para chegar até a presença do seu opositor, né? E muitas das vezes nós queremos sim ir lá levar uma boa mensagem para alguém, mas nós saímos de peito aberto. A gente não faz a nossa faca de dois gumes, né? A gente chega de qualquer jeito, né? Então, para vencer a batalha espiritual, eu e você tem que ter uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de contato com a palavra de Deus. Ou seja, eu e você não podemos ser pedras de tropeço para o outrem. Então você veja bem, Eude, ele não se conformava com o pecado que estava acontecendo. Ele não se conformava com a opressão, ele não se conformava com o pecado que Israel estava cometendo, adorando outros deuses, né? Estava ali totalmente perdido. No versículo 19 diz assim: porém, ele mesmo voltou das imagens, né? Das imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal, e disse: tem uma palavra secreta para ti, ó rei. Então você veja bem, eu parei aqui no versículo 14, né? Eles serviram a Eglon, o rei de Moab, durante 18 anos. No versículo 15, mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-lo. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo, versículo 17, levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Muito gordo. Eu fico imaginando, né? Como que essa pessoa era, como que se ria. Assim é com a vida daqueles que não, não faz uma alimentação correta, não faz seu exercício, não faz uma leitura da Bíblia para aprender um pouco mais sobre o que é uma vida saudável. Porque a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa instrução de vida. Assim como Eude, ele se preparou para ter esse contato com o seu opositor, eu e você nós temos que ter a mesma intenção, se preparar para vencer os nossos opositores, né? Versículo 18: depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Ou seja, ele chega, ele entrega o tributo ao rei Eglon, aí ele sai com os seus homens. Ele vai embora, correto? Aí no versículo 19: quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Então, versículo 19, ele vai, chega até as imagens, né, de pedra, ele faz o retorno sozinho, né? E de repente ele volta para o rei e fala: olha, eu tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Então aqui eu e você nós podemos perceber que ele já estava aqui saindo, né? Mas quando ele passava pelas imagens de escultura, né? Quando ele olha para tudo aquilo, aquilo causou nele uma indignação, causou nele uma repugnação dentro dele. Por quê? Porque ele sabia que aqueles deuses levavam o povo a pecar contra o verdadeiro Deus. Ele sabia que o povo de Israel estava adorando aquele deuses de pedra, deixando a sua origem e pecando contra
ao Deus verdadeiro. Então, você veja bem, a reação de Eude, né, diante do pecado foi o quê? De acabar com ele e não de o aceitar. E muitas das vezes, muitos cristãos, né, eles muitos cristãos estão vivendo sabendo que está num pecado constante ali, mas parece que não tem aquela força de bater de frente com isso. Não, parece que não se sente indignado quando vê um irmão que está vivendo uma vida ali fora do como assim diz o Senhor, não tem a coragem, né? Ou seja, até vou mudar a minha palavra, não é que não tenha coragem, não tem a busca com o Espírito Santo para se encher do poder, para ser usado como instrumento nas mãos de Deus para ir lá e libertar seu irmão desse cativeiro. Você entende? Então, muitos estão assim se perdendo. Então, você pode perceber que quando o Eude ele sai e quando ele passa perto daqueles ídolos de pedra, aquilo causa nele uma indignação. Por que causa essa indignação? Porque ele sabia que o povo estava pecando contra o Deus verdadeiro, né? Porque estava adorando esses deuses de pedras. Estava pecando, né? Achando que realmente tudo era lícito, e não é assim. Então você veja bem, a reação de Eude naquele momento era de acabar com o pecado e não de aceitar o pecado. Você entendeu? Então veja bem, no versículo 19 ainda, né? Ele fala, porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal e disse, tenho uma palavra secreta para ti. Então Eude, ele era corajoso para enfrentar o seu inimigo. Por que Eude era corajoso? Porque simplesmente, irmãos, ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele tinha essa convicção que Deus era na vida dele. E eu e você? Será que nós estamos aceitando tudo que está chegando a nossas vistas? Tudo que está entrando em nosso convívio? Eu não sei enquanto a você, mas a coisa é muito individual. Eu só sei que quanto mais eu estudo, mais eu busco, mais eu entendo que eu preciso me santificar cada vez mais. Você entende? Porque se Deus me levantou para ir lá e salvar o outrem do pecado, é porque eu tenho condições de me santificar assim na presença do Espírito Santo. Deus é maravilhoso, é tremendo, basta você deixar ele agir, né? Então, quando ele chega ali, né, com essa coragem toda, né, eu parei aqui no versículo 19, né? Agora você veja bem que apesar de Eude estar no palácio do rei dos Moabitas, Eude teve coragem para voltar e se arriscar, ou seja, arriscar a sua vida indo até Eglon. Por isso eu falo que Eude era corajoso para enfrentar o seu inimigo. Então ele sabia, né, que ele estava ali no palácio do rei dos Moabitas, o povo que escravizava o povo de Israel, você está entendendo? Mas ele teve coragem para voltar e teve coragem para ir lá bater de frente com aquilo. Então, está aí uma virtude necessária para mim e para você, que é o que é a coragem. Então, no versículo 19 da parte B, ele fala, tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, o qual disse, cala-te, e todos que lhe assistiam saíram de diante dele. Parte B do versículo 19. Então você veja bem, ele chega até o rei, ele fala para o rei, né, que ele tem uma palavra secreta, né? Essa foi a estratégia que Eude
usou para poder vencer o seu inimigo. Aí eu fico pensando, quantas vezes eu e você usamos de estratégia para tirar o nosso irmão, nossa irmã, nossa família das garras do inimigo? Qual seria a estratégia? Então, essas lições que eu estou tomando para minha vida sobre esse personagem é muito forte. Eu espero que você que esteja assistindo, que você esteja ouvindo e vendo essa mensagem, compartilhe e, acima de tudo, reflita sobre ela. Veja como está a sua condição espiritual. Veja como você está enfrentando o seu inimigo, ou seja, o pecado. Como que você está enfrentando esse inimigo que tem aprisionado não somente a você, mas seus familiares, seus amigos, aqueles que você ama. E se você está santificando sua vida, amém, continue. E peça a Deus para te dar intrepidez para que você vá resgatar essa pessoa desse cativeiro. Então ele chega ali, Eude chega ali com uma estratégia muito grandiosa, dirigida pelo Espírito Santo, né? Lembrando que Deus o levantou para ser o salvador do povo de Israel naquela época, tá bom? Temos que colocar isso na nossa consciência aqui. Então, isso me faz lembrar que Eude era o quê? Estrategista. Então ele fez toda uma estratégia ali para poder chegar até o rei, para poder executar o seu plano. Um plano a qual o Senhor o conduziu a todo momento. Então ele chega e ele fala, olha, rei, eu tenho aí uma palavra secreta. E aí todos que estavam com o rei, né? O rei fala, olha, fica quietinho, não fala nada ainda. E falou para todo mundo, né? Saiam daqui, deixe-nos a sós. Então aqui tem mais uma lição que eu e você nós podemos aprender com esse juiz. Ele foi de bom estrategista, ele foi um bom estrategista, né? Ele soube agir com sabedoria na hora certa. E muitas das vezes eu e você nós precisamos agir com sabedoria, precisamos planejar os nossos atos para não errar e aproveitando cada oportunidade. E Eude ele aproveitou todas as oportunidades que ele tinha ali naquele momento. E muitas das vezes eu e você, quando nós queremos agir, nos falta sabedoria, nos falta o planejamento, né? Então você veja bem, a sabedoria que muitas vezes falta a mim e a você é a falta da busca do Espírito Santo para nos conduzir e para nos ajudar a planejar os nossos atos, para que a gente não venha cometer um erro. E que nós possamos, a todo esse momento, estar atentos para cada oportunidade que ele nos concede. E Eude, ele, como estrategista, ele usou todas as suas habilidades, né, que tinha para poder executar o seu plano. No versículo 20 e 21, diz assim, e Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho para dizer-te uma palavra de Deus. Olha aí. E levantou-se da cadeira. Versículo 21. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe cravou no ventre. Eude sabia aproveitar as oportunidades. Então, na minha outra versão, ele fala assim, ó, Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, né, um ambiente mais fresco, e disse, tenho uma mensagem de Deus para o Senhor.
o rei Eglon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou do punhal de sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. Olha aí. É tremendo. E eu peço para você dar uma estudada no capítulo 3 do livro de Juízes, para você entender como que Deus ele levanta os seus. Você entende? Então, Eude ele sabia aproveitar as oportunidades. Então, para o estrategista juiz Eude, aquela foi a oportunidade que ele não podia perder. No momento que ele fala que tem uma mensagem de Deus para o rei se levanta e ele não perdeu a oportunidade, ele não demorou em executar o seu plano. Assim que o rei se levantou, eu fico imaginando o rei gordo daquela forma. E se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai ver o que está escrito. Eu não vou ler tudo aqui, vou deixar você curioso para você estudar. Amém? Então você veja bem que ele soube usar essa oportunidade, né? Ele, além de se preparar, né, com a sua espada, ele estava a sós com o com o rei dos Moabitas, né? Eglon. Você entende? Então ele não perde. Então ele não desperdiça aquela oportunidade dada por Deus de derrotar o rei dos seus inimigos. E muitas das vezes Deus dá a oportunidade para mim e para você derrotar os nossos inimigos. Temos que lembrar que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, você entende? Mas é contra as hostes espirituais, celestiais, do príncipe desse século, você entende? Mas quando Deus dá essa oportunidade, nós temos que pegar essa oportunidade e não perder tempo. E arrancar a pessoa que nós amamos, aquele amigo, aquele familiar, aquele filho, aquela filha, você entende? O esposo, a esposa, das mãos do inimigo. Você entende? Eu e você, nós temos que entender essas palavras que Deus coloca em nossa mente, em nossa visão, e colocar em prática, irmãos. Eude foi levantado para libertar o povo de Israel do seu sofrimento. Você entende? E quando levanta Eude como juiz, Eude é um grande estrategista, e quando ele teve a oportunidade, ele não perdeu tempo. Além de preparado, né, com a sua espada, ele estava sozinho com seu inimigo ali. E ele não desperdiça essa oportunidade dada por Deus. Aí ele vai lá e derrota. E eu e você. Será que estamos realmente nos preparando para as oportunidades que Deus nos dá quando estamos a sós com os nossos alvos? O meu alvo, eu sei qual é. O seu, você sabe. Então se prepare. Eu estou me preparando. Isso me faz lembrar que Noé, na sua época, conseguiu salvar a sua família todinha colocando dentro da arca. Fica aí a dica, tá bom? E aí, Eude, ele era um líder confiante. No versículo 27, a gente lê assim: sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles. Com o ato de tocar a trombeta, convocando o povo para lutar. Eude estava confiante que Deus lhes daria a vitória. Então, toda vez que você buscar a presença de Deus, toda vez que você colocar Deus em primeiro lugar para você sair para a batalha, esteja confiante que Deus está ao seu lado.
que você orou, que você pediu, que você se santificou, e Deus ele vai entregar o seu inimigo em suas mãos e você vai sair com a vitória certa. Eude, ele estava que confiante, e quando ele toca a trombeta, né, convocando o povo para lutar, ele tinha no seu coração que a vitória já era certa. E além disso, o texto diz que Israel seguiu ele não só como juiz, mas como um líder que sabe o que faz. Então, quando a gente olha para um homem, para uma mulher que tem uma liderança junto com Deus, dificilmente você vai errar. É muito gostoso quando você encontra uma pessoa que sabe dar um bom conselho, uma pessoa que te respeita, uma pessoa que ora por você, uma pessoa que diz: olha, eu me preocupo com você. E eu estou orando, eu sei, e eu confio, e eu tenho a plena certeza que tudo que você está passando vai passar. Tem hora e tem o tempo determinado para acabar. Você entende? Eude, quando eu leio a história de Eude, eu pego alguns exemplos para a minha vida que eu preciso acertar. No versículo 28, ele fala: e ele disse, siga-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Então você veja bem, Eude agia direcionado por Deus, e eu e você, nós temos que ser, né, direcionado por Deus para que a gente possa vencer. Né? Vou ler mais uma vez aqui na outra versão. E disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e ninguém deixaram passar. Então você veja, o ato de dizer: o Senhor vos tem entregado vossos inimigos, mostra sua submissão em agir, direcionado por Deus. Nota-se que Eude sempre coloca Deus em primeiro lugar. E eu e você? Quando nós acordamos, quando nós abrimos nossos olhos, nós colocamos Deus em primeiro lugar? Quando nós saímos para a batalha, nós buscamos a presença de Deus para nos guiar? Então você veja bem que Eude, ele não iria para uma guerra contra os inimigos se Deus não pelejasse por Israel. Você entende? Então, aqui eu e você, nós podemos aprender mais uma lição. Que agir na direção de Deus é sinal de vitória. Amém? Então, assim, meus irmãos, eu agradeço a Deus por poder estar compartilhando, né, um pouquinho dessa mensagem com vocês. Lógico que eu estou estudando um pouco mais e o Espírito Santo está me guiando para mim fazer algumas mudanças na minha vida, e eu quero compartilhar sempre que puder assim com vocês. Eu quero mandar um bom dia para a minha amiga e querida Patrícia Mello, que está nos assistindo, né? E dizer que estou muito feliz, né? Pela vida dela, pela vida da sua família, né? Tenho orado, nunca me esqueci dessa família tão abençoada, uma família tão amorosa, né? Que Deus abençoe você, Patrícia. Dá um beijão na sua filha, no seu filho, na mamãe, no papai, tá bom? Em todos aí. Deus abençoe você. Então você veja bem, eu tenho um canal no YouTube, né? @prof_Alexandre Cabral, né? E o link está na descrição. Compartilhe, né? E se inscreva no canal para que o YouTube possa entender que essas mensagens é de bom grado, para trazer mais
confiança e alegria para o povo. Então, assim, eu fecho aqui, né, o estudo de hoje, dizendo que eu e você, nós podemos sim deixar Deus agir, mas para isso eu preciso buscar, eu preciso jejuar, eu preciso me santificar, eu preciso ter acesso à palavra de Deus, que não é difícil, né? E pedir para que o Espírito Santo sempre me ajude a entender. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há. Senhor, eu quero agradecer a Ti por me dar a oportunidade de dividir o pão da vida com os meus irmãos, com aqueles que estão assistindo, com aqueles que irão assistir, que eles possam ser tocados pelo Santo Espírito de Deus, que possam se revestir, se preparar para vencer o seu inimigo, que eles possam sentir, Senhor, nojo do pecado, que eles venham sentir, Senhor, indignação contra o pecado e venha vencer, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém. Tenham um bom sábado, fiquem com Deus e lembre-se que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Um ótimo sábado para todos.